Vamos entrar aqui na resenha para a gente encerrar o news da questão da SAF. Bom, depois daquela gritaria que aconteceu aí durante a semana, dos vice-presidentes reclamando, a coisa deu uma arrefecida, a KPMG abraçou todo mundo, houve uma reclamação que o Vasco gastou um dinheiro com a Ernest Young e a Ernest Young deu um parecer que parece que não valeu absolutamente nada. Já trouxeram a Ernest Young para o papo, tá todo mundo dançando, todo mundo junto lá, Ernest Young, dá beijinho na KPMG, que abraça os vice-presidentes, enfim, virou lua de mel novamente. Mas eu quero trazer duas informações aqui. O processo de diligência, a ideia realmente é em no máximo mais uma semana, 10 dias, está tudo resolvido. Alguns detalhes estão atravancando e há um que é hoje, junto com a questão do sócio, que é algo que está sendo bem discutido, para o sócio não perder as suas benesses, para não motivar uma debandada do sócio que paga e sustenta a associação. Eles estão discutindo isso porque a 777 firma o pé de que o torcedor terá que pagar pelo ingresso cheio, por conta de bons espetáculos que terá, e pela cultura está se tentando, junto aos norte-americanos, de fazer aí pacotes, coisas que possam atrair o sócio a se manter, porque vai manter a verba deles, a associação em boa parte, é a questão dos terrenos para os dois CTs. Já foi um assunto que foi discutido no Botafogo, inclusive, o John Textor está discutindo uma questão envolvendo um terreno para o Botafogo ter o seu CT. Só que aqui no Rio de Janeiro, muitos desses terrenos são cedidos pelo poder público. É o que aconteceu, por exemplo, com o terreno do CT Moacir Barbosa ali na CDD. Foi uma concessão. Como é aqui na Lagoa a área do Flamengo. O Flamengo ali não é dele. Ali foi cessão, já há algum tempo. No caso de Duque de Caxias, é ainda mais complicado. Agora imagina, quem vai investir, botar 80 milhões para fazer 2 CTs, não ter a certeza de que aquilo ali pode ser deles. Então, o que está se tentando fazer? Se costurar juridicamente e junto às autoridades públicas a confirmação do terreno para o Vasco. No caso até, um dos terrenos, que é o terreno da CDD, por uso e por benefícios, já ser do Vasco. No caso de Caxias, é uma outra questão, porque aquele terreno já deu tanta confusão, já deu tanto problema, e eu acho que os norte-americanos não estão errados. Se a gente vai investir, it's mine, né? It's not yours, né, amigo? Não é seu, é meu. Então os caras querem ter uma ideia disso. O jurídico do Vasco e o jurídico da 777 têm discutido isso. O Carlos Roberto Osório tem sido muito importante por conta do bom trânsito que tem nas hostes políticas, né? O Esquerdo, que é vereador, que ajudou no terreno, também está mexendo, para dar essa segurança jurídica e patrimonial aos gringos para fazer o investimento. Esse hoje talvez seja o grande problema do fechamento da proposta. Então, isso está ainda atravancando, mas pode ser que se resolva. Mas não é um papo muito tranquilo, não. E uma outra informação, antes do Joel poder também dar alguma informação nova, sobre a questão do Allan Kardec, eu hoje tive quase uma certeza, o Allan Kardec não virá para o Vasco. Não virá para o Vasco. Houve uma conversa, em meados de março para abril, isso aí é a foto que eu tive essa semana com ele, o Allan Kardec foi procurado para saber, e aí, cara, como é que está a tua situação? Ele ainda estava num imbróglio na China. O Allan Kardec colocou mais ou menos uma ideia de valores, mas que não é R$1 milhão, não foi isso. Mas o Kardec também não veio para cá para ganhar 100 mil, né? Ele também é um profissional, ele tem 33 anos de idade, ainda tem lenha para queimar. Mas realmente não é um jogador perfil 777. Eu hoje tive a informação de que não é um jogador que esteja como prioridade no momento. Não é prioridade. O Vasco vai ter, a partir de julho, com a SAF implementada, jogadores perfil 777, tipo o Palácio. Vai ser realmente garotada, molecada, meia-idade, 23, 24, 25 anos, para fazer negócio, mas jogador que dê resultado. Ah, mas não vai ter nenhum jogador extra-série, grandão, não? Vai ter, mas talvez para agora não, porque o Vasco joga a Série B do Campeonato Brasileiro. O perfil de jogador mais corpulento é algo mais para ano que vem, se o Vasco subir. Se o Vasco não subir, não adianta nada, porque tem situações diferentes. Por mais que o Kardec diga, não, eu jogo a Série B tranquila, não é assim. Não é assim.
Então, talvez a dúvida maior hoje é dar uma resposta ao torcedor, trazer um jogador desse nome, ou de repente investir numa molecada, como aquele centroavante lá do Chacarita, que é um jogador mais jovem, como esse amigo do Palácio, que está aí pelo Rio de Janeiro, está rondando por aí, o Christian Zapata, e aí? São esses jogadores? A princípio, sim. Então, acho que o Allan Kardec, nesse momento, é difícil o retorno dele. Joel, alguma informação aí sobre a questão da SAF? Alguma coisa nova? Essa questão do terreno, você tá por dentro disso também? Então, só para aproveitando em relação até também ao Allan Kardec, eu também conversei com pessoas hoje do Vasco também, me disseram o seguinte, até uma pessoa bem influente no departamento de futebol disse o seguinte até, que particularmente não vê também que o Kardec poderia dar um retorno tão grande, tendo em vista também o tanto de investimento. Por quê? Entende-se que a contratação de um jogador hoje é para chegar e jogar. E até que ponto o Allan Kardec, depois está no mercado chinês, numa situação um pouco mais diferente, até numa questão física, será que vai chegar para jogar? Então, pelo menos esse é o entendimento, de que talvez não é a primeira, não é a segunda, tampouco a terceira. E até confirmando, né, também reforçando o que você tinha falado, ele no que eu consegui apurar foi que, na verdade, ele se ofereceu ao Vasco, ele estava insatisfeito lá, e ele teria se oferecido dizendo o seguinte, pô, Vasco, vê se tu consegue oferecer alguma coisa que eu consigo a liberação com o clube chinês para pelo menos pagar metade do salário. E aí o Vasco prontamente também, poxa, se tu tá falando da metade, supõe-se que você está esperando receber a metade também, então nem a metade eu tenho, tá um pouco o salário integral. Então o Vasco entendeu isso como uma possibilidade, mas que seria remota, até porque a montagem do elenco ainda estava em andamento. Então, por exemplo, se você colocar 30%, 40% do orçamento num só jogador, era naquela situação que o Vasco ainda estava montando o elenco do zero. Então, não era uma situação, por exemplo, de agora. Talvez se fosse agora, sem a questão da SAF já entrando, é um outro contexto talvez rolaria. Essa é a questão do Kardec. Em relação à SAF, pelo que eu também entendi, os VPs eles foram, como posso dizer, de fato eles foram ouvidos nas reivindicações. Na segunda-feira teria uma reunião geral, né, definitiva junto com a KPMG, onde eles esperam duas situações. Ou conseguir de fato colocar as ideias das respectivas pastas em prática, ou no mínimo receber as informações sobre as determinadas pastas. O que se reclama, mais até do que poder dar participar do debate, é não entender até que ponto tá certas coisas que foram debatidas, né? Então existe ainda esse ruído que provavelmente na segunda-feira será explicado. E uma das questões até em relação ao sócio que você falou, Flávio, também confirmando, mas reforçando, é porque o que acontece? O sócio estatutário, ele tem, não já diz, estatutariamente, ele tem direito à meia entrada. E tem uma base, por exemplo, de 10 mil sócios, se eu não me engano. É o sócio que vota, por exemplo, que votou na primeira GE. Entende-se que São Januário hoje tem 20 mil, imagina que se todo mundo fosse comprar ingresso, seria metade da capacidade comprando a meia entrada. E aí o que se discute? Que talvez esse modelo bateria de frente com a possibilidade do novo sócio-torcedor que a 777 vai implementar. Então eles seriam rivais. E aí por isso que existe também um desacordo nessa linha. Porque foi colocado, por exemplo, inclusive, que o Vasco poderia pagar a outra metade do ingresso. Mas aí Vasco, instituição, entende que também isso poderia ficar oneroso. E ao mesmo tempo o sócio estatutário pensando, poxa, eu vou virar sócio torcedor, vou pagar só o sócio torcedor, vou deixar de ser estatutário. Então é uma situação também que está se costurando bastante em relação a isso. Quanto aos terrenos, confesso que eu não tenho nenhum tipo de informação quanto a isso, Flávio. Mas pelo que eu sei em relação à SAF e todo esse... Não é bem um imbróglio, talvez seja um ruído. Talvez na comunicação interna que pode se resolver na segunda-feira, inclusive também com essas questões de lutar um pouco mais para o clube social, né?
digamos, numa corda esticada, tentar trazer um pouco para o clube social de umas situações que, em tese, estão mais pró-SAF ou pró-777 do que pró-Vasco como instituição.